Vem conosco, amado irmão, querida irmã, vamos orar, vamos falar com Deus e depois vamos proclamar a palavra de Deus. É assim que é o culto. Culto não precisa de tanta liturgia, tanta formalidade, não. O culto a Deus é assim, em espírito e em verdade. Pai, todo-poderoso e eterno, Pai santo, Pai amado, Pai querido, Pai de amor, Pai de justiça, Pai de perdão, mas Pai que também pune, Pai que também corrige. E o próprio amor do Pai nos leva às correções do Senhor. Mais uma manhã, mais um dia, e nós te agradecemos, grande, poderoso e maravilhoso e único Deus. Exaltamos, glorificamos, adoramos o Senhor. Te agradecemos por tudo que vamos ouvir, aprender. Te agradecemos porque juntos, mais uma vez, hoje nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fala, Senhor, conosco. Nossos ouvidos estão atentos. Nossa mente está aberta para aprender. Fala, Senhor. Queremos ouvir. Esta é a oração que faço. Não sem antes suplicar aos teus santos pés. Livra-nos, Senhor, da mentira. E oramos no santo nome do Santo Salvador, teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Olha, convidar você para você abrir a sua Bíblia. Mas hoje eu quero exaltar a Deus, viu? Eu quero glorificar a Deus porque oh, meu Pai. Lucas, capítulo 17, versículos do 28 ao 30. Preste atenção. Nós vamos ler juntos e depois eu vou começar a falar e nós vamos trazer algo que talvez você nunca, talvez não, muito provavelmente você nunca ouviu isso. Está na Bíblia. Não é, olha a revelação, está na Bíblia. Mas talvez você tenha lido, tenha pensado assim, será que é isso? E passou. Hoje eu vou mostrar para você que coisas assim, a Bíblia é fantástica. A Bíblia é maravilhosa. E antes da gente ler, eu quero falar para você. Ser cristão, ser crente em Cristo Jesus, exige algumas condições. Mas a principal dela, minha irmã, a principal dela, meu irmão, é ter coragem. Se você é meio frouxa,
Se você é meio covardão, se você é meio covardona, quer dizer para você que ser cristão não é para você, não. Não é. Não é. Medo todo mundo tem. Não existe na face da terra uma pessoa que não tenha medo. Todo mundo tem medo. O corajoso é aquele que domina o medo. O sujeito que domina o medo é o corajoso. Não é aquele que não tem medo. Não existe não ter medo. Só se a pessoa tiver um problema mental, aí ela tem mesmo sempre, porque tem problema, né? Vamos ler aqui. Olha só. Mas hoje vai ser, viu? Lucas, capítulo 17, né? Do 28 ao 30. Olha o que está escrito. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Primeiro, eu quero trazer um esclarecimento para você. Aqui não está dizendo, de maneira nenhuma, que trabalhar, comer, beber, plantar, edificar são coisas pecaminosas. De jeito nenhum está dizendo isso. Está dizendo que são as coisas comuns da vida, normais da vida. Quer dizer, as pessoas estavam levando uma vida normal, uma vida comum. E eu abri a internet agora de manhã, como eu faço todos os dias, para dar uma geral, uma olhada, para ver o que está acontecendo de novo, né? E eu vi que uma organização está processando, exigindo que anunciantes de um determinado apresentador de programa, desses programas da tarde, início da noite, né? Que esses anunciantes abandonem o programa desse senhor, porque ele usou de termos, porque ele falou contra o homossexualismo na semana passada. Então esta organização, que eu não sei o nome, também não me interessa o nome, está exigindo desses anunciantes que abandonem o programa, que deixem de anunciar nesse programa. Quer dizer, qualquer programa, né? Eu que trabalhei muito tempo no rádio, na televisão, eu sei que qualquer programa só subsiste se tiver anunciante. Se não tem quem anuncia, o programa acaba. Acaba, 3, 4 meses, não aguenta, né? Então o que eles estão querendo? Que este programa acabe. Porque o apresentador falou contra aquilo que eles acreditam ser normal. Nós vivemos, na verdade, um surto
homossexual. Não existe. Né? Sempre existiu homossexualidade. Sempre existiu. Agora, a afronta da homossexualidade passou a existir de um tempo para cá. A homossexualidade, ela existe, pelo menos, preste atenção nesse termo, desde Sodoma e Gomorra. Desde lá existe homossexualidade. Pelo menos, se é que não existe antes. A gente não sabe. Mas de lá para frente a gente pode afirmar historicamente que a homossexualidade existe. Só que era algo velado, escondido, era algo assim, muito particular. Né? Sabia-se de casos, tal, né? Mas não era uma coisa exposta. Era como se fosse ilegal ser homossexual. Era como se algumas pessoas soubessem que era pecado, né? E mesmo assim praticavam. Mas não era algo declarado, assintoso, afrontador como é hoje. E isto se espalhou pelo mundo. Essa ilegalidade do homossexualismo continua existindo apenas nos países, se não me falha a memória, apenas nos países islâmicos continua sendo ilegal ser homossexual, né? E alguns outros países que ainda condenam juridicamente a homossexualidade. Mas, de uma maneira geral, a homossexualidade não sofre mais as restrições sociais. E eu estava vendo ontem, por exemplo, na televisão, domingo, era só filme gay. Era só filme tratando da homossexualidade. Choveram esses filmes. E dentre eles, o mais famoso, eu não sei se você já assistiu, eu assisti há muito tempo atrás e não sabia do que se tratava. Do meio para o final do filme, que eu falei, mas peraí, isso aqui, será que eu estou entendendo direito o filme? Ainda uns 10 anos atrás, eu acho que eu assisti esse filme. Eu comecei a questionar, será que eu estou vendo certo? É o Brokeback Mountain, né? É um filme, ganhou inclusive Oscar e tal, eu não sabia. Eu assisti o filme, é a história de 2 cowboys, né? E a homossexualidade ali, né? O movimento homossexual. Olha, eu estou contando tudo isso para depois mostrar para você algo que talvez você e eu também nunca falei. Mas hoje eu vou mostrar na Bíblia para você. Você vai falar, mas não é possível. Mas é. O movimento homossexual
é estabelecido politicamente. Eles estão em todas as áreas. E isso é bíblico. Veja bem, exatamente, irmão da alternativa web, Jesus está voltando. Exatamente, e é sobre isso que eu vou falar daqui a instantes, né? Eles vão, os homossexuais, agora é LGBTQ+, né? É difícil guardar isso. Eles têm uma agenda que eles vão impondo esta agenda sobre a sociedade e condenando todo aquele que se opõe a eles. Todos que se opõem à homossexualidade, eles condenam e processam, enfim, muitas vezes acabam até com a vida da pessoa. Exatamente como aconteceu com Ló, lá em Sodoma. Exatamente. Só que lá em Sodoma, os habitantes da cidade, porque Sodoma e Gomorra eram duas cidades, né? Os habitantes de Sodoma disseram para Ló: cai fora, vai embora daqui. Nós não queremos você aqui. Você não pode vir aqui e dizer para nós como é que a gente vai viver. Nós vivemos do jeito que a gente quer, né? Foi mais ou menos isso que falaram lá para Ló. Você vai ler sobre isso na Bíblia. Eu não estou inventando, eu estou falando com as minhas palavras. Mas se você abrir em Gênesis capítulo 19, versículo 9, você vai ler sobre isso. Aquele povo lá de Sodoma e Gomorra não aceitou que Ló condenasse os seus atos homossexuais. Que vamos e venhamos. É completamente contrário à natureza humana. Eu não tenho aqui nenhum receio de questionar de você que de repente está dizendo: mas cada um vive sim, cada um faz o que quer, ninguém. Eu, por exemplo, não estou dizendo o seguinte: a pessoa não pode ser homossexual, a pessoa não deve. Mas se ela quiser, é um problema dela. O que nós não aceitamos, como cristãos, é que isso queira ser mostrado de uma maneira como se fosse natural. Não é natural. Como? Eu pergunto aqui para você, nós estamos falando com pessoas inteligentes, pessoas, né? Como é que um homossexual se satisfaz sexualmente? Você já parou e pensou? Tem o ativo e o passivo, não tem? O passivo, porque o ativo todo mundo sabe como é que ele se satisfaz. Ele se satisfaz no passivo. E o passivo? Como que ele se satisfaz sexualmente? Com a masturbação. Olha só, isso é completamente antinatural. E não adianta virem dizer assim: mas
no mundo animal a homossexualidade é comum. Sim, em alguns animais tratam a homossexualidade como coisa comum, mas nós não somos. Nós somos racionais. Os animais fazem sexo na frente de qualquer um, na frente dos filhotinhos, de gente, de outros. Para eles não há pudor, não há privacidade. Um animal, quando quer estrumar, ele o faz em qualquer lugar. Nós vamos no banheiro, não é verdade? Então não dá para tratar igual coisas diferentes. Não é? O animal quer fazer xixi, um cavalo, ele põe o membro para fora e faz o xixi dele. A gente não, a gente vai no banheiro, né? Não é diferente. Mas eu não tô. Olha, se a pessoa quer ser homossexual, o problema é dela. Eu não aceito, como cristão, biblicamente, a homossexualidade. Não acho normal. Não existe normalidade nisso. Não existe. Porque eu entendo que na vida dos homossexuais o importante é ser feliz. Só que nenhum deles é feliz. E este pensar na homossexualidade, como nós estamos fazendo nesta manhã, nos leva à escatologia, nos leva ao fim dos tempos, nos leva à tribulação e à grande tribulação. E essa exacerbação da homossexualidade indica que o fim realmente está muito próximo. E eu estou falando isso usando a Bíblia. Não estou falando o que eu penso nem o que eu acho, eu estou falando o que a Bíblia fala. A Bíblia fala em Mateus, olha, eu vou citar algumas passagens, eu gostaria que você lesse a passagem, mas leia as anteriores e as posteriores também. Tá? Eu citei Gênesis 19:9, para você ler lá sobre Ló. Leia os versículos anteriores ao 9 e os posteriores. Eu estou citando aqui Mateus capítulo 24, versículo 12. Leia os anteriores ao 12 e os posteriores. E este pecado da homossexualidade, ele vai além da prática. Ele entra no âmbito da aprovação de atos condenáveis. Porque tem aqueles que praticam e tem aqueles que aprovam o que eles fazem. Então, quando você, meu irmão, minha irmã, alerta, quando você lê na mídia as pessoas publicando coisas de casais homossexuais, né? Olha, o casal não sei o que, ou de dois homens ou duas mulheres, vivem felizes. É mentira. Por que eles publicam isso? Porque eles querem atrair leitores que são ou que aprovam a homossexualidade e atrair também anunciantes.
Porque os homossexuais, né, pressionam para que os anunciantes anunciem naqueles órgãos que os apoiam. Entendeu? É por causa disso que você lê. Hoje parece que existem colunas assim que apoiam a homossexualidade em sites da internet. Traz o casal, não sei o quê, o casal de 2 homens, 2 mulheres. Agora também parece que tem um homem e 2 mulheres, esqueci o nome disso também. Enfim, a empresa que não apoia, o que acontece? Eles fazem uma campanha e não compram nada daqueles produtos. Então a empresa apoia, a empresa quer vender. Isto tudo vai mostrando para a gente a multiplicação do pecado. O pecado está se multiplicando de tal maneira, meu irmão, minha irmã. Se você abrir aí Lucas 17, do 28 ao 30, Jesus falou que a sua volta seria como nos dias de Ló, não foi? Ele não citou diretamente a homossexualidade de Sodoma. Mas as pessoas que ouviram Jesus falar aquilo sabiam de como tinha sido a vida em Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 19, versículos 4 e 5, e que o juízo veio sobre aquelas cidades por causa da abundância de iniquidade. E da mesma forma, Jesus deixa claro em Lucas 17, 28 ao 30, que o juízo nos tempos modernos será da mesma forma. Agora, eu quero que você, meu irmão, minha irmã, se você não puder abrir, marque num cantinho, aí, num pedacinho de papel, depois você lê. E olha só o que a Bíblia traz para a gente aqui. Quando eu li, eu falei, meu Deus, eu preciso levar para o pessoal, eu preciso falar isso para eles. Eles não podem ficar sem saber. Se você puder abrir, abre em Daniel. Lembra que eu sempre falo, olha, antes de estudar Apocalipse, tem que estudar Daniel. Não falo isso sempre, senão não vai encaixar. Né? Semana passada nós tivemos uma semana inteira sobre o estudo do Apocalipse, e falamos de Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Joel. Mas sobre isso eu não falei. Sabe por que eu não falei? Porque eu não tinha visto. Porque eu não sabia. Como é que eu ia falar? Por causa disso que eu estou convidando você nesta manhã de terça-feira para você abrir e ler Daniel capítulo 11, versículo 37. O que está escrito aí? Na sua Bíblia está escrito que o anticristo, né, não terá respeito ao desejo das mulheres. Está escrito isso ou não? Ou está escrito algo muito parecido com isso? Porque às vezes eu uso as minhas palavras, palavras mais fáceis de serem entendidas, né? É isso, mas é isso ou não que está em Daniel 11:37? Está dizendo o quê? Daniel já havia avisado, alertado que o anticristo será homossexual.
não terá respeito ao desejo das mulheres. Ah, pastor, mas será? Porque se você abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, você vai ler o que ali? Porque a Bíblia é assim que se lê, né? Você lembra que eu sempre falo, semana passada eu falei que a Bíblia é como se fosse uma grande colcha de retalhos. A gente vai pegando aqueles... Hoje não existe mais isso, né? Aqueles retalhinhos, né? E vai costurando e vai formando a colcha. Se você abrir em 2 Tessalonicenses 2,7, você vai ler que o ministério, o serviço, o trabalho da injustiça já está em operação. E se está havendo um bom entendimento das características do anticristo, ele será um homem da iniquidade. Então, nada mais natural do que o terreno ser preparado antes da sua manifestação. Não estou pedindo para você concordar, não é nada disso. Eu estou pedindo para você ler. Por causa disso que eu fiz toda essa explanação, porque aí você pensa, você raciocina, né? Trouxe essas informações das empresas que são pressionadas, para você raciocinar. Porque eu não vejo outra explicação. E curiosamente, quando eu li, eu fui pesquisar, perguntar se existem pessoas que pensam assim também. E a maioria pensa que não há outra explicação para este texto que está lá em Daniel. Não terá respeito ao desejo das mulheres. Será um homossexual. E o terreno é preparado antes da sua manifestação. Então, tudo isso para dizer, meu irmão, minha irmã querida e amada, que há uma explicação bíblica para essa expansão homossexual que está acontecendo. Para alguns pode até parecer exagero, para alguns pode aparecer apenas como um fato histórico. Vamos deixar claro, peraí. Sim, eu sei que eu acabei de falar, só quero lembrar. A homossexualidade sempre existiu, né? Irmão Rafael, aquele que permanecer até o fim será salvo. A gente tem que ir juntando essas coisas. A homossexualidade sempre existiu, eu falei isso. A gente pode dizer assim, olha, pelo menos de Sodoma e Gomorra para frente. Mas provavelmente existiu antes disso. Provavelmente. Mas de Sodoma e Gomorra para frente, com certeza. Biblicamente, com certeza. O Império Romano foi uma perdição em homossexualidade. Em coisas terríveis que a história conta. Os historiadores da época deixaram escritos que
arrepia os cabelos. Mas nunca, em momento nenhum da história, chegou perto do que está sendo hoje. E esta passagem de Daniel 11:37 saltou aos olhos assim: opa, mas peraí, mas aqui está praticamente dizendo que o anticristo será um homossexual, porque ele não vai respeitar o desejo das mulheres. Qual que é o desejo das mulheres? Desejo natural. Irmã, tá vendo? As escolas, é uma confusão dentro das escolas. Estão querendo que menino e menina usem o mesmo banheiro. Como é que faz? Eu não sei o nome, gente, dessas coisas, mas esses lugares que se entra, como, não é Facebook, é TikTok, mas não sei o quê, está cheio de gente proclamando aí homossexualidade, que é comum as meninas se relacionarem fisicamente com outras meninas e os meninos se relacionarem com outros meninos. Nós, porém, que amamos a Bíblia e temos, irmãos, a Bíblia como bússola, vamos ficar cada dia, cada vez mais atentos a tudo isso que está acontecendo nesse mundo. Nada está acontecendo. É claro que a televisão, às vezes, né? O Juca Chaves falou um negócio, estou tentando lembrar aqui. O Juca Chaves falou que... Eu estou falando, eu sou jornalista. Que se pagarem, a imprensa fala até a verdade. Então nós vimos aí como é que anda a imprensa, né? Nós ficamos aí 20 dias que nada mais acontecia a não ser a perseguição daquele rapaz lá em Goiás. Parece que o mundo só girou em torno daquilo. Isso é a imprensa. E vamos e venhamos, vamos falar a verdade aqui sobre aquele caso lá, vamos falar a verdade, não querendo ofender nem desmerecer ninguém, mas a banda do Lázaro fez a polícia dançar por 20 dias. Agora, a partir de hoje, vai voltar tudo ao normal. Essa é a imprensa. Então você precisa tomar muito cuidado, viu? Primeira Tessalonicenses, para a gente encerrar, porque hoje, engraçado, né? Eu vivi, jovenzinho, a ditadura militar no Brasil, né? Eu era estudante, tudo, e a gente sabia que determinadas coisas a gente não podia falar mesmo, né? Tive companheiros que sumiram, depois desapareceram, depois apareceram abobalhados, que não sabiam mais nada da vida, enfim. A gente precisa, hoje, a gente precisa tomar um cuidado maior ainda com aquilo que a gente fala, porque qualquer coisa eles processam a gente. Qualquer coisa eles processam a gente. Se você der um espirro um pouco mais forte e as pessoas ficarem ofendidas, eles processam. Se você falar
Se você der a sua opinião a respeito de um assunto e a parte citada não gostar da sua opinião, você é processado. E você sabe que num processo você tem que pagar advogado e tal. E de onde que eu vou tirar dinheiro? Então a gente precisa tomar cuidado. Eu não tenho medo nenhum de nada, não tenho. Então eu falo sempre com um pouco de resguardo, não por medo, mas por falta de condição financeira para pagar um advogado. Qualquer advogado aí é uma fortuna, né? Mas deu para você entender? Eu não sei se eu fui claro, porque é um assunto também que a gente precisa tomar um cuidado, viu? Porque eles têm associação para tudo quanto é lado, né? Mas isso não muda a verdade bíblica. Eu, Mário, enquanto pastor, que eu estou pastor, eu não sou pastor, eu não faço casamento gay. Não faço. Ah, mas você vai ser preso. Então me prenda. Não faço. Mas para a gente encerrar, eu quero convidar você para ler mais uma passagem da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Assim diz o nosso Senhor e Salvador. Quando eu disse que para ser cristão precisa ter coragem, porque ninguém foi chamado para ser cristão para comprar casa, mansão, comprar carro importado de 500 mil reais. A gente foi chamado para carregar a cruz, né? Mas isso ninguém ensina, isso já é fora de moda. Querido Deus e amado Pai, dá-nos força, determinação, coragem para continuarmos proclamando o Evangelho com toda sabedoria. Ajuda-nos a falarmos no momento que precisar falar. Ajuda a nos calarmos no momento em que o silêncio, a cautela, é a melhor arma. Fica conosco, Senhor, grato por tudo isso que o Senhor nos mostrou e falou hoje. Esta é minha oração. De honra, louvor e glórias ao Senhor, nosso único Deus, nosso único Senhor, o juiz verdadeiro de todos, até dos próprios juízes, Cristo Jesus. Amém.